9 mentiras que você ainda acredita. Diariamente, ouvimos diversas afirmações que nem sempre correspondem à realidade. Por exemplo, muitos acreditam que ficar muito tempo na água da piscina provoca rugas nos dedos devido à absorção excessiva de água. Hoje, vamos desvendar algumas dessas crenças populares que, na verdade, são falsas. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever agora e não se esqueça de deixar um like se gostar do vídeo. Também adoraria ouvir a sua opinião nos comentários. Muitos de vocês já devem ter ouvido que não se deve misturar leite com manga, sob risco de mal-estar. Ou até mesmo que girassóis acompanham o sol. Hoje, vamos esclarecer esses mitos. Começando pelos girassóis, é comum pensar que eles seguem o sol, mas na verdade, eles tendem a apontar para o leste, onde o sol nasce. Eles não mudam de direção seguindo o sol ao longo do dia. Outro mito de que um raio nunca cai no mesmo lugar 2 vezes é um grande equívoco. Na verdade, raios podem e frequentemente atingem o mesmo local várias vezes. Eles são atraídos por objetos altos e isolados, como torres, árvores altas e arranha-céus, exemplificado pela torre Empire State em Nova York, que é frequentemente atingida por raios. Além disso, características geográficas e climáticas, como áreas com alta incidência de tempestades, aumentam a probabilidade de raios atingirem o mesmo local repetidas vezes. O relâmpago, uma descarga elétrica de grande energia, busca o caminho de menor resistência para o solo, o que pode levar a múltiplos impactos no mesmo local. Assim, contrariamente à crença popular, não existe nada na natureza do raio que o impeça de atingir o mesmo lugar mais de uma vez, sendo comum que locais altos e proeminentes sejam atingidos múltiplas vezes, tanto na mesma tempestade quanto em tempestades diferentes ao longo do tempo. Há também o mito de que avestruzes enterram a cabeça no chão quando assustadas. Na realidade, elas se deitam no chão e fingem estar mortas como defesa. Sobre a crença de que tocar sapos pode causar verrugas na pele humana é um equívoco comum, mas não tem base científica. Verrugas são causadas por tipos específicos de vírus humanos, conhecidos como papilomavírus humano, HPV, e não têm relação com sapos ou qualquer outro animal. A associação entre sapos e verrugas provavelmente surgiu devido à aparência áspera e irregular da pele de muitos sapos, que pode lembrar verrugas humanas. Embora seja verdade que alguns sapos são venenosos, com secreções que podem ser perigosas se ingeridas ou se entrarem em contato com mucosas, simplesmente tocar um sapo não resultará no surgimento de verrugas. É sempre bom lembrar que, ao manusear qualquer animal selvagem, é importante lavar as mãos depois, principalmente para evitar qualquer tipo de contaminação ou irritação da pele. Contudo, no caso dos sapos, o risco está mais ligado a possíveis toxinas do que a verrugas. Há quem acredite que todos os mosquitos vivem apenas um dia é um equívoco comum. A verdade é que a expectativa de vida dos mosquitos varia significativamente entre as espécies. Enquanto é verdade que algumas espécies de mosquitos têm um ciclo de vida muito curto, durando apenas cerca de 24 horas, isso não se aplica a todos os mosquitos. Por exemplo, os machos de muitas espécies de mosquitos vivem em média de 6 a 7 dias, alimentando-se principalmente de néctar de plantas, sem consumir sangue. As fêmeas, por outro lado, tendem a ter uma vida mais longa, especialmente se tiverem acesso a uma fonte adequada de alimentos. Em condições ideais, algumas fêmeas de mosquito podem viver de algumas semanas a até 1 ou 2 meses. Em certos casos, como em espécies que hibernam, os mosquitos podem viver ainda mais, permanecendo em um estado de torpor ou hibernação durante os meses mais frios. Comente, qual tipo de mosquito incomoda mais na sua cidade? Quanto à crença de que nossos dedos enrugam na água devido à absorção excessiva de líquido, isso também é um equívoco. Na realidade, o enrugamento é uma resposta adaptativa do nosso corpo para melhorar a aderência e a manipulação de objetos em ambientes molhados. Outro mito comum, e a ideia de que a riqueza sempre aumenta para os ricos enquanto diminui para os pobres, é um conceito frequentemente debatido e é considerado por muitos como um mito. Embora exista uma desigualdade econômica significativa em todo o mundo, a realidade é mais complexa do que essa simplificação. De acordo com estudos do Banco Mundial, a pobreza extrema está de fato diminuindo globalmente, embora esse processo esteja ocorrendo de maneira lenta.
Esse fenômeno pode ser atribuído a diversos fatores, incluindo o desenvolvimento econômico em várias regiões do mundo, melhorias na educação, na saúde e no acesso a recursos básicos, e políticas públicas voltadas para a redução da pobreza. No entanto, a redução da pobreza extrema não elimina automaticamente a desigualdade de renda, que continua sendo um desafio significativo em muitas sociedades. Além disso, há a famosa história que a NASA gastou milhões de dólares desenvolvendo uma caneta que funcionasse no espaço, enquanto os russos simplesmente usavam um lápis, é mais um mito do que uma realidade. Na verdade, tanto a NASA quanto os cosmonautas russos inicialmente usavam lápis em suas missões espaciais antes da invenção da caneta espacial. A caneta espacial, conhecida como Space Pen, foi desenvolvida por Paul Fisher, do Fisher Pen Company, e não pela NASA. Fisher criou uma caneta com um cartucho pressurizado que permitia que ela escrevesse em ambientes de gravidade zero, de cabeça para baixo e em uma ampla gama de temperaturas. Contrariando o mito, a NASA não investiu milhões nesse desenvolvimento. Em vez disso, Fisher investiu seu próprio dinheiro no projeto. Após a invenção e os testes bem-sucedidos da caneta espacial, tanto a NASA quanto a Agência Espacial Soviética adotaram essa tecnologia. Eles optaram pela caneta em vez do lápis devido a preocupações com a segurança. Fragmentos de grafite do lápis poderiam flutuar em microgravidade e potencialmente causar danos nos equipamentos sensíveis ou serem inalados pelos astronautas. Portanto, a narrativa popular sobre o desenvolvimento da caneta espacial é mais um exemplo de como os fatos podem ser distorcidos e transformados em mitos ao longo do tempo. Por fim, a noção de que Albert Einstein era um aluno ruim é, de fato, um equívoco bastante difundido. Na realidade, Einstein teve um desempenho acadêmico variado durante seus anos de estudo, mas não era de forma alguma um estudante fraco. Ele demonstrou um talento excepcional, particularmente em matemática e ciências, desde muito jovem. Einstein enfrentou desafios em sua educação, não devido à falta de capacidade, mas em grande parte devido ao seu comportamento independente e sua relutância em aceitar a autoridade sem questionar. Ele era conhecido por desafiar as normas educacionais tradicionais e questionar seus professores, o que, em alguns casos, levou a conflitos. Essas características, longe de serem indicativas de um estudante fraco, refletiam a mente inquisitiva e inovadora de Einstein. Sua habilidade de pensar de maneira independente e criativa foi crucial para suas contribuições revolucionárias para a física, incluindo a teoria da relatividade. Portanto, a imagem de Einstein como um aluno fraco é um mal-entendido sobre sua verdadeira natureza acadêmica. Ele era, na verdade, um pensador profundamente independente e inovador, cujas abordagens não convencionais à aprendizagem e à investigação científica foram fundamentais para seu sucesso posterior como um dos maiores físicos da história. Essas são algumas das curiosidades que muitas vezes são mal interpretadas ou entendidas erroneamente. Compartilhe este vídeo com amigos para espalhar o conhecimento correto e desmistificar esses mitos comuns. Comente se você já tinha ouvido falar em algum desses mitos. Não esqueça de deixar um like se gostou do vídeo. Até o próximo vídeo.